World Environment Day highlights how much we all rely on nature and on our planet's health. The quality of the water we drink, the food we eat, and the air we breathe all depend on protecting the natural world. But the environment is facing unprecedented perils caused by human activity. 1 million species are at risk of extinction. Oceans are under stress. Air pollution is claiming 7 million lives every year and damaging children's development. Many air pollutants also cause global warming, and climate change is an existential threat. In my recent visit to the South Pacific, I saw firsthand the severe and worsening impacts of the global climate emergency. There is no time to lose. This is the battle of our lives. We must win, and we can. Solutions exist. Tax pollution, not people. Stop subsidizing fossil fuels. Stop building new coal plants. People everywhere are demanding action. On World Environment Day, let us heed their call. Thank you. Boa tarde e bem-vindo a mais uma edição do programa Política e Liderança no Feminino. Hoje entramos um pouco mais tarde e pedimos sinceras desculpas pelo atraso. Afinal de contas, o programa Política e Liderança no Feminino vai para o ar todas as sextas-feiras, das 14 até cerca das 15 horas. Exato, um programa feito e também direcionado especialmente às mulheres. O programa que dá vez e voz às mulheres, e todas são convidadas a participar das nossas reflexões, das nossas conversas, deixando ficar comentários e também perguntas para os nossos convidados. Aliás, de qualquer parte do nosso país e não só, são todas mulheres convidadas a participar do programa Política e Liderança no Feminino. E hoje vamos ter uma conversa espetacular. Recebo em estúdio Teresa da Graça Rangel Semende, artisticamente conhecida por Chakazi. É uma jovem moçambicana, nascida em 1990, natural de Maputo, é compositora, é cantora, é também batalhadora, é sonhadora, é esposa, é mãe, é feminista, é ativista social e é formada formada técnica de psiquiatria e também saúde mental. Chakazi, bem-vindo ao programa, obrigada por teres aceito o nosso convite. Podemos começar a nossa conversa falando da influência dos pais na educação dos filhos, concretamente das raparigas. Que tipo de infância tiveste, concretamente? Como é que foste educada em casa? Uma vez mais, boa tarde. Boa tarde, muito obrigada pelo convite. É um prazer enorme estar aqui e poder partilhar esse momento consigo e com os outros aí em casa. Então, o papel dos pais para as crianças é extremamente importante, sem dúvida. A criança, ela sendo criança, ela tem tendência a imitar tudo que vê. Então, sendo que ela vai imitar tudo que vê, é positivo que ela imite coisas positivas. Se parar para observar, vai ver que a menina, ela tem tendência a querer colocar os sapatos altos da mãe, a querer colocar o batom, a querer usar o lenço, a querer... Então, se a gente tem uma determinada cultura que a gente quer passar para aquela criança, tem muita valia que os pais comportem-se de tal forma que os filhos consigam imitar a cultura que eles querem passar para as crianças. Eu tive uma cultura, aliás, tive uma educação, digamos, severa para os tempos que eram, exatamente, para os tempos que eram. Eu sou de 90 e de 90 para cá muita coisa mudou, mas muita coisa mesmo mudou. A negatividade da globalização que nos foi trazida, isso influencia negativamente de alguma forma na educação das crianças. Tem lá as suas vantagens, mas quando não bem empregue dentro de uma casa, vai desviar por completo as crianças, as nossas culturas, e estamos diante de um futuro breve ou um pouco distante, mas de uma sociedade sem identidade. Exato. Se nós formos a entrarmos muito na globalização que nos chega a casa através dos tablets, dos televisores, da internet, etc. Então, eu cresci, tive uma educação severa, sem televisor. O severa, o que seria exatamente? Onde a chinelada valia a pena. Onde a chinelada funcionava como devia ser. Exatamente, funcionava como deve ser, e não matava e sim educava. Sim, exato, exatamente. E diante de muita coisa que mudou, a gente vê muitas coisas acontecer que são fruto dessas mudanças todas. Porém, cresci numa família de
pais crentes. O meu pai, principalmente, era bastante crente, ele era muito religioso. Então, na minha casa era proibido colocar calças, por exemplo. Nós só podíamos pôr saias. Por serem meninas. Sim, as meninas Sim, saias, os colocam rapazes saia, calça. Exatamente. Tipo, menina não põe calça, menina põe saia ou a maracapulana. E se saia põe saia, comprida. exatamente. E se põe saia, uma saia abaixo do joelho. Pois. Menina não deixa ombro quando chega a visita. Essa blusa que eu trago por dentro, quando chega a visita, eu tenho que ir buscar qualquer Algo coisa para e colocar por cima. Quando chega a visita, eu devo saudar de forma meio que a me ajoelhar, né? Devo saudar e oferecer qualquer coisa, uma bebida. Logo seguida. Exatamente. Foi nesse tipo de cultura que eu cresci. Quando fôssemos à mesa, tenho que fazer uma pequena oração. Exatamente. Eu cresci nesse meio todo. Meu pai era uma pessoa muito difícil. Para além de ser crente e religioso, ele era muito difícil. Exatamente. Eu sou a única filha dos meus pais, mas mesmo assim eu cresci com muita gente em casa. Era prima, era sobrinha do meu pai que vivia ali. E então a maioria eram mulheres e eu ia vendo aquela coisa. Meu Deus, era um filme. Um fenômeno, Era um fenômeno. As minhas primas que chegaram a casar-se, são casadas, quando aquela época de namoro, aquilo era um filme. E eu perguntava, mas graças a Deus, quando chegou a minha vez, meu pai já não estava entre nós. Não é? Brincadeira, ok? Eu faria muito gosto que meu pai estivesse aqui até hoje. Se calhar muita coisa teria tomado outro rumo. Mas o meu pai era extremamente difícil. Mas graças a Deus a isso, muitas moças, mulheres que cresceram na minha casa tiveram uma educação diferente e acredito que tentam passar essa educação exatamente para os seus filhos. Boa. No entanto, quando meu pai veio a falecer, eu tinha 9 anos apenas. Fiquei só com a minha mãe. Ela tentou, coitada, ela tentou. Tentou continuar com o legado, não é? Tentou continuar com o legado, mas ela é mais passiva. Ela, até hoje, ela é um pouco rígida, mas há coisas que ela compreende. Exatamente, ela tolera. Por exemplo, ela me aceita como artista. E ela compreende que, como artista, em algum momento eu tenha que me vestir de alguma forma. Embora ela é daquelas que, mas não precisa exagerar. Mas ela compreende que, de repente, eu queira pôr um vestido de gala super longo e com uma araxa. Ela compreende, exatamente. Ela compreende que eu tenho um show, então eu vou voltar de manhã ou não vou voltar. Por causa de um trabalho. Exatamente. Né? Ela compreende que, por exemplo, recebi os amigos, decidi fazer um agrado, então comprei umas bebidinhas. Ela super compreende. Exatamente. Ela é muito passiva, mas, no entanto, ela não deixa escapar aquilo que é o essencial para exatamente para a dignidade de uma mulher. Porque uma mulher, como ela diz, tem que ter caráter. Exato. E não se pode vender isso por nada. As pessoas não precisam com muita facilidade olhar para si, a passar na rua e apontarem com certeza, dizerem aquela é isto. Então, para ela defende muito que nós temos uma imagem por zelar. E eu bebi muito isso dela e também acredito que todos nós temos uma imagem por zelar. Exato. Eu ia perguntar se sentiste na altura que tiveste os mesmos direitos ou deveres com os teus irmãos, já agora com alguns primos que passaram da tua casa na altura, ou havia, de certa forma, uma separação. Acabaste respondendo em algum momento, né? As meninas tinham que colocar saias, os rapazes calças. Sim. Quais são outras diferenças que percebias que aqui há realmente uma diferença? Em termos de atividades em casa, os homens podiam, por exemplo, lavar a louça, ou as mulheres é que deviam lavar a louça e os homens faziam outras atividades que caracteristicamente são vistas como atividades para os homens? Bom, não havia essas separações. A única separação é a óbvia. Um homem põe calças e a mulher põe saia. Não é? Exatamente. Era mesmo essa aqui. Tem mais a ver com cultura, percebe? Pois. Não porque seja um crime uma mulher... Exatamente. Estamos aqui de calças. De calças, exatamente. Mas tem a ver com a cultura. Mas os homens que viveram na minha casa com quem eu cresci, eu chamo eles de meus irmãos, são meus irmãos, todos aqueles que cresceram comigo, todos sabiam cozinhar.
e todos iam a machamba. Haviam divisões de tarefas. Então, hoje a mana e o mano fulano é que vão a machamba, então o mano e a mana fulana é que ficam em casa, e esses que ficam em casa vão se dividir tarefas. Enquanto uns lavam a louça, outro faz não sei o que, outro cozinha, outro etc. Tanto que os meus dois irmãos que cresceram comigo, eles tiveram já são casados, mas tiveram um stress no casamento, por eles terem tido uma... Por exemplo, eu concordo uma coisa que acontece muito. Um homem não pode saber muito mais que a mulher em termos de tarefas de casa, porque fica um filme que não estás a perceber. Pois. Então, tu estás a cozinhar, por exemplo, aquele caril de amendoim que nós fazemos em casa. Aqui falta amendoim, aqui. O meu irmão, ele consegue perceber quando o caril não foi unguelado. Ele diz, não, me atricaste esse caril, você colocou pires, você não unguelou, exatamente, não ficou a mexer. Pois. Aí. Ele consegue perceber isso. Então essa é a desvantagem de ele saber cozinhar. Pois. Então acaba entrando em conflito com a esposa, porque ele é aquele que consegue notar detalhes dentro de casa, mas não, isso não limpaste, ou isso tem que ser assim. Porque ele também conhece, né? Porque ele conhece, porque ele sabe. E então a minha mãe sempre dizia, tens que saber para que nenhuma mulher um dia venha te fazer comer comida crua. Pois. Para que, não no sentido de tens que saber para dispensar a sua esposa por ela não saber, mas poderás ensinar. Exato. Se gostas dela, é com ela que queres ficar, poderás ensinar, porque cada um cresceu onde cresceu. Pois. E então nós não vamos julgar a ela por não saber, porque nós não sabemos em que condições ela cresceu. E em algum momento o homem é chamado a estar na cozinha, a mulher também fica incomodada, a mulher também atualmente tem algumas reuniões até alguma hora em que pode chegar a casa 17, 18 horas. Exatamente. E tem filhos, e quem vai fazer outras atividades? E é exatamente essa parte positiva que hoje a minha cunhada ela enxerga com muita satisfação, porque por causa das mudanças da vida ela já não é aquela que fica em casa, ela também tem que sair à rua. Exatamente, mas ela não sai preocupada, ela sai despreocupada porque ela sabe que deixou um pai que é também versus mãe, vai cuidar das crianças como deve ser, vai fazer uma refeição como deve ser, vai dar banho, não vai ficar aquela, assim que eu deixei os meninos com o pai, só vai fritar o ovo, só vai eles encher de pão e manteiga porque não sabe mexer, pilotar um fogão. Então, é mais ou menos isso. Exato. Recordar que os internautas também podem participar desta conversa, deixando ficar perguntas e também comentários em torno desta conversa que estamos aqui a ter hoje com a nossa convidada Tchakazi. Tchakazi, que legado achas que os pais em particular podem e devem deixar para os seus filhos? O mais positivo, o essencial de todos, que é dar-nos as diretrizes para sermos pessoas aceites na sociedade. O que é que nos faz pessoas aceites na sociedade? É a educação, em primeiro lugar. Dizer bom dia, saber cumprimentar uma pessoa que tenha, se calhar, um nível abaixo de nós, saber ajudar uma avó ou uma vovó que está a ter uma dificuldade na rua, ou ela tropeçou, ela está a ter dificuldade de atravessar, é o essencial, é o básico, e o resto a gente vai capitalizando do mundo, vai capitalizando na escola, vai capitalizando nas convivências pessoais e interpessoais, mas os pais têm como, chega a ser uma obrigação, garantir o essencial para que nós nos tornemos seres humanos aceites na sociedade, seres humanos educados. E então, de nada nos vale, eu já ouvi muitas teorias iguais, de nada nos vale como que se diz, está-me a fugir a frase, tipo, eu ser uma pessoa estudada, licenciada em não sei lá o quê, e sem educação, exatamente, e sem educação, tudo aquilo torna-se nada. Mas se eu sou uma pessoa educada, só saberá que eu não sou licenciada quem me conhece. Mas quem não me conhece vai olhar para mim, poxa, eu acho que a Tchakazi, aliás, até vai discutir o quê? Aquela ali é licenciada e não sei lá o quê, aquela ali é doutorada, é mestrada e não sei lá o quê, mas aquilo que a pessoa está a dizer é baseado na imagem que eu ofereço à pessoa. Na minha educação em dizer bom dia, senta aqui, por favor, o que quer, obrigado. Modos, coisas assim, exatamente. Então, esse é o legado, acho eu, que é o básico que os pais podem dar aos filhos. Tem uma teoria que dizem lá em casa que nós nascemos filhos, não nascemos
o coração. Pois. E é super verdade, porque o filho nasce, mas depois ele cresce, quer ganhar asas e quer voar. Então, lá onde ele voa, não está sob as nossas asas. Vai aprendendo coisas consoante as influências do ambiente. Mas se nós, durante o tempo que a criança estiver conosco, temos que fazer um input de algo que, independentemente não vai sair daquela pessoa. E é por isso que a gente, às vezes, encontra pessoas olhando para o meu lado de psiquiatria e saúde mental, a gente às vezes encontra um paciente super educado. E tu olhas para o diagnóstico do paciente, olhas para o historial do paciente, poxa, mas ele é tão educado, meu Deus, por que ele tem essa doença? Ou por que ele é drogado? Por que ele está metido no vício? É um viciado, mas super educado. Se alguém chegasse e te dissesse que ele é viciado, tu não acreditarias. Então são esses legados que os nossos pais dão para nós, mas que nós temos uma obrigação também de controlar as influências do ambiente. Pois, e é uma belíssima mensagem esta. Espero sinceramente que os pais que também nos acompanham tenham levado em conta. Está mais do que claro que quando os pais não são a nossa pessoas que nós nos tornamos, se não conseguimos nos transportar os seus legados, não nos tornamos ideais para conviver dentro Sem da dúvida. sociedade. Olha só, uma criança quando nasce, até mais ou menos um ano, ela vive dentro de casa com mãe e pai. Ela só vê as outras pessoas de vez em quando. Vai recebendo visita, de repente chegou tia não sei lá quem, mas ela vive 24 sobre 24 com os pais. Então, as primeiras palavras, os primeiros comportamentos, ela até pode não saber falar, mas ela vai fazer um gesto que vai te fazer perceber que ela está a pedir humildemente. Ela não está a impor que você lhe dê alguma coisa. Ela está a pedir humildemente. E ela vive durante um ano ou até mais ou menos 2 anos sob o mesmo teto com 2 pessoas. E então, depois, lá nos 3 anos, a gente coloca a criança na escolinha, que é para ela aprender a ter interações com as outras pessoas da sociedade, mas ela volta para casa e fica com os pais, e além de voltar para casa e ficar com os pais, já bebeu desde o seu primeiro dia o comportamento dos pais. Ela vê como os pais se comportam, como falam com as outras pessoas, como é que eles interagem entre si, se há muito carinho, se há muito abraço. Por exemplo, se uma criança que vive num seio familiar onde há muito abraço, ou há muito beijinho, há muito obrigado, há muito parabéns, os atos são elogiados, ela também tende a ser uma criança carinhosa com as outras pessoas, com as outras crianças. Vê uma criança triste, ela tende a abraçar. Vê uma criança que conseguiu fazer algo... Já vem de casa, exatamente. Não é? Vê uma criança que conseguiu ver algo, ela já sabe que atitudes positivas devem ser elogiadas. E ela já diz, parabéns, conseguiste, qualquer coisa assim. Então, aquilo não vai sair de nós. Exato. São as primeiras impressões. São as primeiras impressões que a criança tem. Exato. Vamos agora olhar para esta outra parte tua, o ativismo. De onde é que surge esta paixão pelo ativismo? Aliás, nestes primeiros dedos de conversa que já tivemos, já percebi que o ativismo também vive dentro de ti. De onde é que surge esta paixão pelo ativismo? Bom, eu sempre estive no meio de qualquer coisa. De algum projeto, de exatamente, algum propósito. exatamente. Eu sempre estive no meio de um projeto qualquer, de algum propósito qualquer. Há muito tempo atrás eu fazia parte da geração Busy e nós tínhamos como missão fazer palestras sobre o HIV/SIDA, sobre prevenir-se de doenças sexualmente transmissíveis. E desde muito cedo eu sempre me interessei com saúde mesmo, saúde como tal. Sempre me interessei em transmitir mensagens que têm a ver com cuidados de saúde conosco mesmos. Sempre me importei em cuidar dos outros. Sempre, eu sou aquela que outros vê uma ferida e já quer fugir. Eu sou aquela que a ferida me interessa. Não até fico apaixonada, fico com os olhos a brilhar. Como é que faço? Essa ferida, se eu pegar um algodão, fazer limpar. isto, vai ficar uma ferida bonita, agradável de ver, de olhar. Não é? Exatamente, sempre pensei assim. Mas tudo vem a ganhar força quando eu me formo como técnica de psiquiatria e saúde mental.
Porque durante as nossas, durante o curso, durante a minha formação, eu fui vendo algumas coisas que me chamaram muito a atenção. Gostarias aqui de mencionar algumas? Sim, a saúde mental é fundamental para tudo. Tudo mesmo, até para a nossa saúde física. Quando tu não estás bem, quando a sua saúde mental não está intacta, automaticamente tens dor de cabeça, automaticamente tens insônia. Então, se já ficas 2 dias sem dormir como deve ser, vais ter dor de cabeça, vais ter febre depois disso, se és hipertenso ou qualquer coisa assim, a tua atenção vai subir. Quer dizer, vais ter uma alteração dos seus batimentos cardíacos, qualquer coisa, da pressão, vais ter uma alteração de pressão. Então, quer dizer, já estás a começar a desencadear doenças físicas, mas a partir de um desajuste na tua saúde mental, de alguma coisa que tanto te perturba, que tanto te incomoda, que tanto almejas, que tanto queres, que tanto percebe. E vai mexer com tudo. E vai mexer com tudo. Então, de repente, és uma pessoa insegura, de repente não confias em ninguém, de repente queres ficar sozinha, então começas a ter alterações de humor, depois começas a ter uma série de coisas que, se não forem controladas, de repente viras uma pessoa insuportável, ninguém te suporta, ninguém quer ficar perto de si, porque és uma pessoa pessimista, carregas uma energia negativa em todos os momentos. Exatamente. E por não teres a amizade das pessoas, por todo mundo te rejeitar, automaticamente começas também a ter muitas queixas quanto à saúde física. Começas sempre, ou queixas-te de dor de cabeça, ou porque é aqui que está a doer, ou porque sinto aqui, ou sinto... Mas tudo, se nos já percebermos, vem do nosso bem-estar mental, da nossa saúde mental. Então, isso foi chamando minha atenção. E eu fui olhando o fato de eu ser técnica de psiquiatria e eu ser cantora. Eu estou numa entrevista. Não vou ficar a minha vida toda a dar entrevistas e a contar onde é que eu nasci. A contar como é que eu comecei a cantar. A contar não sei lá qualquer outra coisa. Vai chegar um tempo, eu já tenho 6 anos de carreira, vai chegar um tempo que todo mundo já sabe onde eu nasci. Já sabe exatamente como é que eu comecei a cantar, de onde é que partiu. As pessoas já têm meu perfil. Aliás, é só entrar no Google, escrever Tchacase, já sai tudo lá. Tudo. Exatamente. Então eu comecei a olhar para mim de maneira diferente. Eu preciso, nas minhas entrevistas, de alguma forma, trazer uma mensagem importante, trazer algo que a pessoa quer ouvir, trazer algo que traga uma mudança. Exatamente. Para além das músicas, porque eu já faço as músicas, que elas têm a sua utilidade na vida de cada um, dependendo de como cada um vai encarar e dependendo daquilo que cada um vive na sua vida. Mas eu preciso sentar em algum lugar e aproveitar a oportunidade de terem me chamado como Tchacase para mudar a vida de alguém, para ajudar alguém que pode estar a ter um transtorno mental e não sabe, para ajudar alguém a falar da importância de tomar os antirretrovirais, falar da importância de usar os anticonceptivos para não adquirir doenças sexualmente transmissíveis, falar da importância dos adolescentes praticarem abstinência para não terem gravidez precoce, porque no final de tudo são esses detalhes que atrasam o nosso desenvolvimento como um país, atrasam o nosso desenvolvimento como uma sociedade. É uma criança que poderia estar a ir à escola para estudar, é seropositivo, está grávida, quer dizer, tem 14 anos, já está grávida, é seropositiva, então tem que cuidar da criança, depois tem que lidar com o estigma, tem que lidar com como é que se diz? É uma outra palavra igual a estigma, que as pessoas vão discriminação. Tem que se lidar com a discriminação, que as pessoas vão discriminando ela por ser mãe, ainda jovem, depois vão discriminando ela por ser HIV positiva, então ela já não quer ir à escola, já não quer estudar, e nós precisamos... É uma mulher que nós perdemos, exatamente. É uma primeira-ministra que nós perdemos, é uma enfermeira que nós perdemos. E nós perdemos em duplo. Perdemos a mãe, a moça que seria a primeira-ministra, e automaticamente perdemos o filho, porque a mãe é quem vai educar a criança. Que educação esta exatamente, mãe vai enquanto ela estiver transtornada, mentalmente transtornada, com ódio do mundo, achando que o mundo não presta, que ninguém serve para nada, que educação ela vai dar a essa criança? Ela vai ensinar a criança a não confiar em ninguém, vai ensinar a criança que o mundo lá fora não presta, vai ensinar a criança que isto que nós temos basta.
Não precisas correr atrás. Quer dizer, não vai precisas transmitir amor, estudar tanto. Exatamente. Não precisas estudar tanto. Eu, por exemplo, tentei estudar. O que aconteceu comigo? Me engravidaram, me deram HIV, depois me discriminaram. É mais preferível. Está a perceber? Não vamos ter uma mãe com uma mente, com uma saúde mental intacta para educar o seu filho como deve ser. Então, é uma sociedade automaticamente perdida. Então, baseado nesses factos, eu comecei a me interessar no ativismo social. Exato. Veio o assunto do coronavírus e isso veio agravar mais ainda. Porque eu comecei a prestar atenção nos discursos das pessoas nos Facebooks. As coisas que as pessoas iam escrevendo. E essa parte da saúde mental era tão interessante porque só num discurso, numa publicação que a pessoa vai escrever, tu já consegues perceber que não está bem. Ela não está bem. Ou ele não está bem. Exato. Então eu fui percebendo e eu vi que a nossa sociedade é muita necessidade de promover a saúde mental, porque a nossa sociedade está muito doente. A maioria de nós, de jovens, estão doentes, estão frustrados, estressados, cansados, se sentem abandonados, sozinhos, etc. Muita coisa. Então há muita necessidade de promover isso. E nós precisamos de resgatar estes jovens. Falando mesmo exatamente sobre a pandemia, neste novo normal, trocaste a música, como quem diz, por ativismo social contra a Covid-19. De que maneira, que benefícios isto te trouxe ou te está a trazer? Troquei de alguma forma, como dizia, a música pelo ativismo social. Ou agregaste, portanto, o ativismo, não exatamente, é? agreguei. A palavra certa é essa. essa. Agregar, exato, e não trocar. Exatamente. Eu fiz isso mesmo por aquilo que eu estava a dizer. Eu fui observando os comentários que as pessoas iam colocando. E então eu pensei, poxa, eu acho que o coronavírus, quando passar, teremos tanta gente doente. Tanta gente com estresse pós-traumático, tanta gente com ansiedade, tanta gente com depressão, tanta gente com doenças, com transtornos de tique, tanta gente cometendo suicídio, que é uma consequência da depressão, tanta gente usando substâncias psicoativas, drogas neste caso. Então, os que já usavam vão usar mais. Os que não usavam vão começar a usar. E em algum momento estamos a falar de jovens, não é? Exatamente. Mulheres e homens jovens. Exatamente. Porque essas coisas, essas mudanças, essas alterações têm muito a ver com experiência. Então, por isso que estamos a falar muito mais dos jovens, porque os nossos pais, de alguma forma, eles têm experiência, já passaram por muitas outras coisas. Já passaram pela guerra, já tiveram outras pandemias antes, já tiveram muitas coisas e sabem lidar com algumas situações. Eu, por exemplo, nunca passei por uma situação igual a essa do coronavírus. É a primeira vez, é a primeira impressão que eu estou a ter. Então, se eu não souber reagir como deve ser, se eu não saber cuidar-me como deve ser, o que vai acontecer? Vou me salvar do coronavírus porque vou usar a máscara, vou lavar as mãos, etc. Mas quando o coronavírus passar, eu posso ser uma paciente na enfermaria de psiquiatria e saúde mental. E uma mente doente, ela não produz. A mente tem que estar intacta. Então, a necessidade de cuidar da saúde mental foi mesmo neste sentido que eu vi que precisava de alguma forma. Pode não ser muito, mas a quem chegar a mensagem, ela precisa chegar. Ela precisa chegar. Saber que temos que tomar cuidado com os nossos filhos em casa que já usam droga, porque normalmente a qualquer custo, porque ele é viciado, vai querer sair para se viciar, vai fazer o uso da mesma seringa, vai estar perto com os amigos, vai abraçar, vai respirar, vai ficar perto, sob o risco de trazer coronavírus em casa. Não só já é um problema porque é uma pessoa drogada, assim, sob o risco também de trazer coronavírus em casa. Como é que nós vamos lidar com essa pessoa? Porque a sua palavra não vai ser suficiente. Pura e simplesmente olhar para a pessoa e dizer, não sai! Porque não pode sair porque lá fora tem coronavírus. Quem dera que ele te ouvisse e ficasse em casa. Então, mas como lidar com essa pessoa? Como lidar com uma pessoa que já é deprimida, ela já não quer se abrir para o mundo e de repente não podemos sair. Aí ela se tranca de vez, não quer ficar perto de ninguém, quer ficar sozinho. Como lidar com uma pessoa que já estava sob estresse porque o emprego não andava bem, porque não sei o que surgiu o corona, ainda bem, estás demitido. E é um pai de família, tem mulher, tem filhos. Como lidar com uma situação assim? Uma pessoa que começa a achar que a vida não tem importância.
E para tal ela deve tirar a sua própria vida. Essa pessoa não só tira a sua própria vida, assim como influencia as pessoas ao redor a fazer elas acreditarem que a vida não tem importância. Que Moçambique não interessa, que não vale a pena lutar pelo país, que não vale a pena lutar por isto. Estamos num país e já não temos esperança. E já não temos esperança, é um país perdido, que não vale a pena isso, porque é essa mensagem negativista que as pessoas portadoras ou com uma determinada doença mental, dependendo do tipo, elas carregam. Então, como lidar com essa pessoa? São mais ou menos mensagens assim que eu comecei a achar que devia dar, isso baseando-se já numa luta que eu vinha tendo sobre violência. Eu já vinha muito lá atrás no ativismo sobre violência doméstica, violência sexual, violência qualquer coisa. E nesse âmbito de pandemia, a violência aumenta. Automaticamente ela aumenta. Estamos todos confinados em Exatamente. casa. Estressados, sobrecarregados por muita coisa. Os salários foram portanto, diminuídos. Exatamente. Ou é o marido que já não vai ao trabalho e a mulher é que vai para trabalhar. E tu não estás a imaginar o cenário de uma mulher que vai trabalhar e o marido em casa. É verdade, é verdade. Pois é. Agora, sei também que te consideras feminista. Uma das principais características do feminismo é a luta pela igualdade de géneros, homens e também mulheres, e consequentemente pela participação da mulher na sociedade, a busca do lugar da mulher na sociedade. De que maneira lutas em prol desta principal característica do feminismo? Bom, nesse aspecto, falando assim no feminismo, eu costumo dizer uma coisa. Eu sou feminista, mas também sou tradicionalista. Eu já ia chegar aqui. Eu sei que sempre falas, tive a oportunidade de ler uma entrevista e fazes questão de colocar que em algum momento és feminista e em algum momento, quando é necessário, tradicionalista. Exatamente. Vais também nos contar um pouco quando é que és uma coisa, quando é que és a outra e se em algum momento juntas, como é que funciona? Mas é porque há aqui uma confusão de direitos. Há aqui uma confusão. De forma constitucional, a Constituição da República colocou direitos. E ali nos direitos não vê direitos do homem, listar. Direitos da mulher, listar. É daí que eu sou feminista, mas também tradicionalista. Pois. Então, o ser humano, todo ser humano tem direito à vida e saúde. Todo ser humano tem direito à educação. Todos têm direito a um nome. Então, estamos a dizer que eu, mulher, tenho direito à educação. Tu tens direito à educação, o seu esposo, o meu esposo tem direito à educação. Estamos a dizer que todos têm direito a um emprego. Eu, mulher, tenho direito, é meu direito. Tu tens o seu direito. Mas onde é que eu sou tradicionalista? Temos que ver algo que tem a ver com a cultura. E na Constituição não se abrange a parte de que tem a ver com a cultura. Porque cada sociedade tem a sua cultura. Então, eu tenho que sim, falar dos meus direitos olhando a cultura onde eu me encontro inserida. Eu não posso chegar numa sociedade, viajar para um país ou viajar para uma província onde as mulheres não podem, por exemplo, trabalhar e eu, por exemplo, vamos lá supor, eu caso-me com um homem que é de uma cultura onde as mulheres não trabalham. Eu chego lá, eu tenho que trabalhar, eu devo trabalhar, eu vou criar um conflito, muito grande. A família do homem não vai me aceitar, não sei o que é muito barulho. Convém eu querer ficar com pessoas que me aceitem culturalmente. Então, é daí que eu sou tradicionalista. Eu estava a dizer, por exemplo, na minha casa, onde eu cresci, as mulheres tinham que pôr saias. Os homens tinham que pôr calças. E se a mulher põe saia, tem que ser uma saia depois do joelho, debaixo do joelho. É a cultura que tinha na minha casa. Então, o meu feminista não pode, por exemplo, agredir aquilo que é a cultura da minha casa. Eu vou pôr a minha saia e ir à escola. Então, o meu direito de ir à escola não foi abrangido, não foi violado. Eu vou pôr a minha saia e ir trabalhar. O meu direito de ir trabalhar não foi violado. O meu esposo vai chegar a casa, eu vou saudar ele. Lá onde eu cresci é assim. Quando meu esposo chega, eu tenho que saudar ele. Mzungulisanzava.
Está a perceber? Não é? Como é que estás? Como é que foi seu dia? Ah, Nainit, sale bem. Ah, Vatsonguana. Ah, brincar em Joãozinho. casa. Exatamente. É a cultura que eu recebi. Isso não vai me fazer menos mulher. Não vai me tirar direitos. O fato do meu marido estar a chegar em casa e eu saudar a ele. É daí que eu sou tradicionalista. Então, todos nós temos que lutar pelos direitos iguais e não esquecendo da nossa cultura, da cultura onde cada um se encontra inserido. E é daí que a gente começa a fazer essa confusão, porque quer carregar aquilo que é a cultura de cada um e inserir aquilo que são os direitos. Então temos que ler os direitos, temos que ler os direitos constitucionais e ver lá que vem direitos do ser humano, direitos do homem, o homem como o seu todo. Ali vem direitos do homem como o seu todo. O homem tem o direito disto, mas aquilo, mas aquilo. Depois temos algumas partes que têm a ver com, por exemplo, direitos que beneficiam a mulher, as licenças de parto, licenças, aliás, o homem também agora já tem. Mas não mais que a mulher. Mas é óbvio, estás a ver que entramos para a cultura? Pois. Estás a ver? Porque um bebê precisa mais de uma mãe, então é lógico que a mãe deve ficar mais uns 3 meses com o bebê do que com o pai. A mãe é quem traz o bebê ao mundo. Exatamente. Então, ela também precisa se recuperar a sua saúde, etc. Então, estás a ver que já estamos na cultura. Pois. E não se violou o seu direito como mulher. Tu, como mulher, tens o direito de ficar em casa e cuidar da saúde da criança. E culturalmente também, como mulher, deves ficar dentro de casa, aquele tempo, não podes sair para fora, porque as pessoas não podem te ver, não podem ver o bebê. Exatamente, porque o bebê ainda não cortou-se o cordão, então ninguém pode tocar no bebê, porque quando toca no bebê acontece não sei lá o que é. Então, a partir do momento que nós percebermos os direitos do homem no seu todo e respeitarmos a cultura de cada um, nós vamos saber empregar as coisas e não vamos entrar nunca em essas discussões banais que andam por aí. Porque, então como tu queres direitos iguais ao meu, tu quer te ver, carrega lá esse pneu. Quer te ver, carrega o pneu. Carrega esta cadeira. Exatamente. Não é? Passa para lá. Exatamente. Não é exatamente sim. Mas eu posso, se eu tiver força, eu posso. Carregar. Porque do mesmo jeito que existe um homem que carrega aquele pneu, há um que não consegue carregar. Pois. E do mesmo jeito que eu, mulher, consigo puxar esse sofá, há uma que não vai conseguir, mas isso já não tem a ver com direitos nem cultura. Tem a ver com a capacidade física que cada um tem, com a capacidade do organismo, com a capacidade de raciocínio, com a capacidade, por exemplo, num casal deve haver uma conversa sábia, inteligente. Perceber, a minha mulher, ela tem capacidade ou inteligência, ou ela consegue lidar com dinheiro do que eu. Ela consegue, é uma boa gestora financeira do que eu. Então, ela não trabalha, minha mulher não trabalha, fica em casa, eu é que saio para trabalhar, mas ao mesmo tempo a minha mulher é uma boa gestora. Então, isso não é violar os meus direitos, isso não me torna menos macho se eu colocar a minha esposa diante da gestão financeira. Porque estamos a falar de um projeto de vida, estamos a falar de construir, de dar um bem-estar aos nossos filhos, escola digna, educação digna, saúde digna. Então, se tu não tens a capacidade de lidar com a gestão financeira, dê a quem tem. E automaticamente vamos ter os nossos filhos bem educados, em boas escolas, saúde garantida, casa garantida, cama, alimentação garantida, etc. Ao invés de ficar no machismo de eu é que trabalho, então eu é que faço a gerência, exatamente. E no final da história são as crianças a sofrerem porque falta isto. Estás a perceber como é que funciona? Mesa, não é? Exatamente. Estás a perceber como é que funciona a cultura? E os direitos. É daí que eu sou feminista, sim. Eu defendo os direitos da mulher. A mulher é isto, a mulher tem aquilo, a mulher tem direito daquilo, mas eu não estou a dizer que é para quando o teu marido chegar em casa não saudar. Eu não estou a dizer que é para quando o teu marido chegar em casa não pôr água no balde para ele ir tomar banho. Porque isso já vai variar consoante a cultura que cada um criou na sua casa. Se na sua casa a regra é quando o seu marido chegar, aquecer água e deixar para ele tomar banho, continue assim, porque é isso que vos dá paz na vossa casa, é isso que vos traz felicidade, então continua. Isso não te tira o direito, mas tu também tens direitos. Colocaste o banho, né? Água no balde para ele tomar banho. Tens direito de um dia ele também te fazer um agrado, colocar água para si também. Mas isso já é uma cultura que pode ser implementada dentro de um casamento, sem violar os direitos do homem. Exatamente, sem violar os direitos de ninguém.
pode ser uma cultura implementada. Pois. É por isso, por exemplo, nos países fora, eu ouço muito essas conversas. Eu só não gosto de usar termos de os brancos, porque os negros não gostam. Pois. Mas em outras sociedades, em outras culturas, outras realidades, chegam em casa porque o marido hoje é quem cozinha. Pois. Os dois saem para trabalhar, hoje é o dia do marido de cozinhar. Hoje ou se o marido não vai cozinhar porque não sabe cozinhar, ele vai fazendo qualquer coisa que ele sabe. Pois. Enquanto ela cozinha, ele vai... descascar o tomate. Exatamente. Estão a fazer, é essa cultura que eu acho que torna a vida mais leve. Sim. Torna a esposa menos saturada, menos cansada de só estar a fazer coisas para agradar o homem que é tão machista e nunca ser agradada. Então ela sente-se com os direitos violados. Porque eu quero direitos iguais, porque se eu descasco o tomate, você também tem que descascar. Então, dependendo da forma como nós vamos impor essa frase, é o que vai nos trazer problemas. Se eu descasco o tomate, você também tem que descascar. Eu acho que tem que haver uma forma pacífica. De implementar uma cultura. Olha, amor, baby, esposo, qualquer coisa assim, os dois saímos para trabalhar. Que tal tornarmos a nossa vida mais leve? Quando chegarmos a casa, enquanto eu cuido das panelas, porque ninguém arrumou a casa porque os dois saímos cedo, vais arrumando o nosso quarto, vais aquecendo água para nós tomarmos banho, não sei o que. De forma pacífica. Exatamente. E fica leve, é fácil e vamos nos habituando e o homem até vai se orgulhar. Ele é que vai contar nas rodas lá. Eu quando chego a casa, eu é que não sei enquanto minha mulher cozinha. Das crianças enquanto exatamente. Minha mulher cozinha. Poxa. Exato. Belíssimas observações tuas, Chakazi, e já estamos mesmo quase que no fim do nosso espaço de conversa, mas queremos tocar uma outra parte que é muito importante. Aliás, o meu produtor já está a fazer questão de dizer que já temos aqui ainda mais alguns minutos. Vamos agora tocar numa parte portanto, que é uma das coisas que gostas de fazer, aliás, e fazes muito bem, a música. Chakazi, consideras o ano 2015 como um marco da tua carreira solo, embora antes tivesse sido corista em algum momento? De que maneira usas a música para sensibilizar as pessoas ou para exaltar os direitos das mulheres? Aliás, podemos incluir nesta pergunta a música intitulada Ankata. Queres fazer aqui portanto, uma ligação entre esta música e esta questão que lhe coloco? Fica à vontade. Exatamente, sem dúvida o ano 2015 é a minha biografia. É onde tudo começou, é onde eu me realizei. Não só eu me lancei como artista, assim como eu fui aceite, reconhecida e recebida como artista. Os prêmios que tive, ainda no ano 2015 tive 2 prêmios, então é um ano assim histórico. Então, a música, ela é um instrumento pedagógico, mas também é um instrumento terapêutico. Olha só como eu sou sortuda. Nos dois, eu posso fazer aquilo que eu gosto. Posso continuar a realizar o meu ativismo social na música e posso continuar a realizar sessões de terapia na música. A música, ela ensina-nos. É daí que ela é pedagógica. Quantas vezes nós não ouvimos alguém a dizer: a minha vida mudou desde o dia que eu ouvi a música do fulano. A minha vida mudou desde o dia que eu li o livro do fulano. Eu li o livro do Miyakoto e eu percebi que eu devo me comportar assim, e desde aquele dia. Transformou a minha vida. Falando da música Ankata, a gente que diz Chakazi, desde que eu vi a sua música Ankata, eu nunca mais bati na minha mulher. Eu estava no carro a conduzir, eu tinha batido a minha mulher na noite anterior, e quando ouvi aquela música, aquela voz entrava no meu ouvido, parecia que ia para lá, parecia que estava a dizer a mim. Exatamente, estava a ser direcionada a mim. Eu nunca mais toquei nela. Desde então, eu e a minha esposa somos seus fãs, escutamos a sua música todos os dias, exortamos as outras pessoas a não praticar, a não optarem pela violência. Então, a música, ela é pedagógica. Então, ela é terapêutica também. A música cura a alma. A música está presente na nossa vida em quase que tudo. Desde o momento que nascemos até quando morremos. Nós precisamos dela. Dependendo do ambiente onde nós nos encontramos inseridos, mas nós sempre buscamos uma música para acompanhar. Quando é felicidade, buscamos música de felicidade. Quando é tristeza, buscamos música. Exatamente. Então, ela é terapêutica. Ela cura a alma. Ela tranquiliza. Ou ela ajuda ela nos consola. Nos consola, ou ajuda a chorar, ou ajuda a consolar, ou qualquer coisa, mas ela está lá de alguma forma, é um abraço invisível que tu ficas ali a ouvir. O que seria de nós depois, sem a música? O que seria de nós sem a música? É daí que dou muita graças a Deus, ainda bem que eu estou na música, que eu faço música
música e eu vou continuar fazendo a música olhando ela nessa vertente. É uma música que ensina, é uma música que educa e é uma música que cura a alma. Exato. Quais são as principais mensagens que trazes nas tuas composições quando o assunto é mulher? Até agora é mesmo a violência doméstica, porque é uma coisa que me incomoda bastante. A minha primeira música foi mesmo um cata que tem a ver com violência doméstica, porque foram os traumas que eu vivi vindo de outras pessoas e que marcaram muito comigo. Então, o meu álbum, Chukela, por exemplo, tem volta de 3 músicas lá que falam mais no sentido de violência doméstica. E então tem uma coisa que acontece muito que é a dependência financeira, que eu tenho vindo a notar que a violência doméstica está muito por detrás da dependência financeira que a mulher tem para com seu marido, e ao mesmo tempo a violência está por detrás de muita independência financeira que a mulher tem. Então eu venho tentando estudar como equilibrar isso, porque a mulher, quando ela não tem dinheiro, não trabalha, não ganha dinheiro, não produz, ela é violentada, ela é humilhada, ela etc. Mas ao mesmo tempo é a mesma mulher que quando ganha não sabe se colocar no lugar. Ela coloca situações que acabam gerando violência. Então venho estudando isso porque, de acordo com os discursos, porque eu converso muito com mulheres que sofrem violência. Então eu vejo que, para além, deixando os ciúmes às vezes, deixando os vícios, tem muito esse aspecto de dependência financeira. A maioria dos homens ainda não estão preparados para terem mulheres independentemente financeiras. Não estão. Exato. Antes mesmo de terminarmos esta conversa, em termos de trabalho, este ano a música 2020 está a ser um sucesso. Que feedback tens recebido desta música por parte dos teus fãs? Oh, graças a Deus, um feedback muito positivo. Chego a achar que é a minha melhor música depois de muitas outras. Não é? Eu chego a achar que as pessoas vão começar a me falar menos de Nkata e me falar mais de 2020. Pois. Mas também acredito que não, porque 2020 é uma música que olha justamente para o ano 2020. Então, quando a gente passar para o ano 2021, não terá o mesmo impacto. Ao contrário, se calhar, se vir a ser usada, a música vai ser para relembrar os acontecimentos do ano 2020. Mas a música Nkata é eterna, porque a violência doméstica vive em nós e ela já vem de lá muito atrás. Desde os primórdios. Exatamente, e de alguma forma ela vem ganhando espaço. Estamos a tentar lutar para mudar isso. Então, a música 2020, estou muito feliz e muito agradecida a todos que têm me mandado vídeos, que têm comentado, que têm partilhado, que têm assistido o vídeo. Ela é especial, é uma música bonita. E olha, ela tem aquilo que eu estava a falar. Ela é terapêutica, ela é pedagógica. Ela fala-nos mais ou menos de tudo que a gente vive no ano 2020, tudo que nos acontece. É uma forma de cada um ouvir e sentir-se identificado e sentir como se tivesse exprimido os seus sentimentos. E ao mesmo tempo é uma música que dá-te vontade de levantar, cantar, dançar, então esquecer os estresses de tudo o resto que tem nos acontecido. Não é? Exatamente, Pois, exatamente. É importante. Chakazi, a nossa conversa foi mesmo espetacular. Eu gostava de lhe ter aqui neste sofá por mais tempo, porque já percebi que, como mulher, temos muita coisa por conversar. Oportunidades, eu quero acreditar que não vão faltar. Entretanto, antes mesmo de dizer tchau, tchau aos nossos internautas, gostava que deixasses ficar aqui uma mensagem especial para todas as mulheres, porque, afinal de contas, este é um espaço feito de mulheres e também direcionado às mulheres. Que mensagem gostavas de deixar ficar para todas as mulheres que nos acompanham neste momento? Bom, muito obrigada pelo espaço. Terei o prazer enorme de voltar aqui. Tenho muito para dizer. Já viste que falo muito, Pois. Né? Ficamos sem perceber quem é a apresentadora, quem é a convidada. Já viu, Pois. né? Mas, no entanto, eu quero... a mensagem que eu quero deixar para as mulheres é dizer que vamos continuar sendo esposas, mães, independentemente da situação que nós estamos a passar. A mulher, eu acredito que neste momento dessa situação da pandemia, ela encontra-se supercarregada, mas super mesmo. Mas vamos continuar cuidando dos filhos, cuidando dos nossos maridos, ligar, procurar saber, amor, não esquece de pôr a máscara, não esquece de lavar as mãos. Exatamente, amor, levaste o gel, deixei o gel na mesa, leva, não esquece. São aspectos
que só a mulher, porque a mulher ela é muito atenciosa. Pois. Então só a mulher ela consegue. A mulher ela tem a capacidade de lidar com muitas coisas ao mesmo tempo. Pois. Então vamos continuar cuidando das nossas famílias, dos nossos esposos, dos nossos filhos, fazer com que não saiam à rua, não fiquem em sítios aglomerados, continuem usando a máscara, lavando as mãos, porque o coronavírus é uma realidade e não há ninguém com capacidade suficiente para fazer isso real, senão a própria mulher. Exato. Então vamos continuar cuidando dos nossos esposos, dos nossos filhos e continuar seguindo os nossos sonhos. Você, mulher, pode, você consegue e pode ajudar a levar Moçambique para mais além. Exato, afinal de contas nós somos especiais, não é? Podes crer. É verdade, e assim foi a nossa conversa com Teresa da Graça Rangel Semente, artisticamente conhecida por Chakazi. É uma jovem moçambicana nascida em 1990, natural de Maputo. Como já fazia referência logo no princípio, é uma mulher multifacetada, é compositora, é cantora, é trabalhadora, é mãe, é esposa, é feminista, é ativista social, é formada técnica de psiquiatria e saúde mental. Uma vez mais, muito obrigada. Vamos fazer um pequeno intervalo, voltamos daqui a pouco para a nossa segunda e última parte do nosso programa. Até já. Foi na manhã de outubro do ano passado que agentes devidamente identificados da Força Especial da Polícia da República de Moçambique, munidos de armas de guerra, assassinaram o Papá Anastácio Motavele quando acabava de sair de uma missão de trabalho da sociedade civil que consistia em formar observadores para as eleições gerais de 2019. A primeira versão que chegou à família dava conta que morrera num acidente de viação. Esta versão não tardou a ser desmentido pelos factos. Tratava-se de agentes das Forças Especiais da Polícia que emboscaram o papá na via e a queima-roupa descarregaram diversas munições no seu corpo, tendo morrido minutos depois de dar entrada no Hospital Provincial de Xai-Xai por não ter resistido aos enfermentos. Quando nós contamos as balas que perfuraram o carro, foram 10 balas que foram descarregadas a queima-roupa. Não há justiça alguma que traga papá de volta. Daí que determinar 1.500.000 meticais como indemnização é um insulto à família e uma vergonha para o sistema judiciário moçambicano. Nenhuma autoridade até hoje, nem sequer para vir dizer os nossos sentimentos, não houve. As armas foram tiradas no quartel. As munições que foram utilizadas para matar o Sr. Motavele foram pagos por nós que estamos aqui. Agora o Estado diz que não. Essas pessoas não estavam ao serviço do Estado. Estavam ao serviço de quem? Houve aqui em Moçambique uma epidemia da cólera. É uma epidemia da cólera no último governo do presidente Chissano, no segundo mandato, no último mandato. E se avançou que se devia construir uma fábrica de soro. Acho que eu vou falar disso, Jorge. Houve dinheiros para soro. Houve dinheiro aqui para soro. Eu ainda me lembro da pessoa que ficou com esse dinheiro. Aquele que era ministro do o Sumbane. O Sumbane. Portanto, ficou com dinheiro que era para fazer fábrica de soro. Não sei quantos anos passam. Moçambique não tem fábrica de soro. Então, se calhar é melhor que não haja promessa de cada haver hospital aqui. Porque daqui a 10 anos vamos lembrar que houve pandemia. Disseram que haveria aqui e não houve. Então, pensam que temos memória curta. Não, nós sabemos que houve esse dinheiro aí. Sempre falamos com o abastecimento das zonas urbanas, o meio circundante das cidades tem um papel absolutamente fundamental, como já tiveram no passado, no tempo colonial e pós-colonial até os meados dos anos 80, no abastecimento de produtos hortícolas, vegetais e animais de pequena espécie à cidade. Foi isso que salvou Carapau
e o repolho. Não sei se alguns Atenção. aqui talvez... Sim. Estamos de volta à nossa segunda e última parte e agora para conversar com Milda Quaria, ela que é jornalista freelancer e na verdade hoje para falarmos sobre campanha de angariação de fundos para apoiar deslocados de Cabo Delgado, concretamente as mulheres. Milda Quaria, bem-vinda ao programa, bem-vinda também ao CDD. Mesmo para começarmos com a nossa conversa, esta campanha está virada especialmente às mulheres. Porquê? Uma vez mais, boa tarde. Boa tarde, Moçambique, boa tarde, mundo inteiro. Bom, de fato a campanha está virada para mulheres, principalmente as mulheres. Pois. Não é? Prefiro dizer principalmente as mulheres porque nós somos as mais fracas, as mais sensíveis. A última vez que vim para cá, passou uma reportagem que tocou o coração de muitas pessoas. Então as pessoas foram entrando em contato comigo, dizendo, olha, vamos lá fazer uma campanha, vamos lá tentar ajudar as mulheres que estão a passar necessidades no distrito de Metuge, outras que estão a dormir nas ruas da cidade de Pemba. Então ficamos assim, estamos a fortalecer a ideia. Nós vamos ajudar a todos, mas principalmente as mulheres. Pois, com principal destaque as mulheres. E quem são as pessoas que estão em frente desta campanha de angariação de fundos? Neste exato momento temos 10 jovens. São 10 jovens, temos uma associação que está sediada no distrito de Metuge. Exato. Desculpa, Milda Quaria, vamos ter que interromper aqui de forma bem rápida para que troque mesmo de microfone e parece que vamos ter que colocar novamente a questão. Esta campanha está virada especialmente para as mulheres. Por que exatamente? Bom, dizer que a campanha está mais virada para as mulheres porque as pessoas que foram tocadas para fazer esta campanha ficaram muito sensibilizadas. Há poucas semanas atrás, uma ativista social passou aqui neste programa, ela que esteve no distrito de Metuge. Então, eles ficaram muito sensibilizados com aquela situação e acharam melhor que deveríamos fazer alguma coisa para apoiarmos as nossas irmãs que estão lá em Cabo Delgado, as refugiadas, nesse caso de guerra. Vamos apoiar a todos, eu vou falando muito isso, vamos apoiar a todos, mas com principal destaque para as mulheres, não é? Sim, as mulheres, porque nós mulheres precisamos de muita coisa, principalmente quando o assunto é higiene pessoal. Sim, é mais por causa disso. Pois, e quem está em frente a esta campanha? Primeiro dizer que a iniciativa é de jovens. Temos 10 jovens, temos uma associação. São ativistas sociais, são jornalistas? Jovens simples. São 8 jovens simples, temos um ativista social, estou lá eu como jornalista, e temos uma associação que está sediada no distrito de Metuge, eles que entraram em contato comigo, que era para podermos fazer esta campanha. Exato. E há quanto tempo começou esta angariação? Já temos 2 semanas, não é? Infelizmente eu não fiquei muito ativa aí porque tive problemas de saúde, mas os meus colegas estão lá a continuar. Pois, e já com o que é que conseguiram até agora? Neste exato momento, posso dizer que até ontem, não é? Porque os meus colegas neste exato momento estão nos encontros com alguns empresários da província de Cabo Delgado, onde estão a falar acerca deste assunto, não é? Vou lá dando as minhas forças a todos eles, mas já temos alguns valores monetários, temos 4, 5 sacos de 25 quilos de arroz, temos algumas embalagens de pensos higiênicos, temos muita coisa. Estamos a tentar, muita coisa para quem não tinha para ajudar, não é? Para quem não tinha nada, mas estamos a dar passos largos a isso. Exato, e quais são as perspectivas que tem com esta campanha? Bom, a minha perspectiva, Magda, é de conseguirmos atingir passos muito largos. Porque eu acredito que todos os moçambicanos, principalmente a mulher moçambicana, ela é unida. Nós mulheres somos unidas quando o assunto é ligado a nós mulheres, porque nós somos mulheres e somos mães. Então eu acredito que nós vamos conseguir ter muita coisa para ajudarmos as mulheres, seja vestuário, alimentação, material escolar. Eu acredito que vamos conseguir. Exato. Acredito Portanto, que vamos conseguir. Estão a receber apoio para homens, mulheres e também crianças. E certo? também crianças. Estamos a receber apoios para homens, mulheres e também crianças, mas em destaque as mulheres.
Exato. Se fosse para fazeres uma fotografia daquilo que é a realidade das mulheres e dos homens, das crianças em Metuge, o que é que dirias? O que é que está exatamente a acontecer em Cabo Delgado, concretamente em Metuge? Bom, se fosse para fazer uma fotografia, eu diria que as coisas não são como nós estamos a pensar que as coisas estão. As coisas lá estão mesmo péssimas. Se eu pudesse, levaria a todos os moçambicanos para lá fôssemos ver, cada um ver com seu olho, para depois dizer que de fato precisamos fazer alguma coisa para apoiar essas pessoas refugiadas. Porque por mais que aqueles que estão lá a ajudar ao centro de acomodação dos refugiados estejam a colaborar com eles, infelizmente sozinhos não vão conseguir, precisam do nosso apoio, né? As pessoas lá precisam de alimentação, mais alimentação, né, para poder reforçar, precisam de kit de higiene, precisam de kit de saúde, precisam de quase muita coisa, principalmente porque uma das minhas colegas que também está engajada nessa campanha foi para lá há poucos dias. Ela disse que, olha, os vasos sanitários não estão em condições para lá ficar umas 2, 3 pessoas. Já imaginou nesse tempo onde a higiene pessoal é algo primordial? Pois. Não tens como. Você compartilha a casa de banho com mais de 2, 3 famílias. Porque eu consigo Estamos gerir... a falar de famílias numerosas. Numerosas. Eu consigo gerir a minha família. Então, já gerir a minha família E mais duas famílias. E todos nós temos famílias numerosas. É um bocado complicado. É um bocado complicado. Então, é importante que todos nós consigamos. Temos um pequeno senso moral. Tive até chamadas de alguns jovens que estão interessados em colaborar, não é? Querem fazer também a campanha, mas fiquei um pouco constrangida porque achavam que fosse algo remunerável. Tipo, podemos fazer as campanhas de quando que vamos ter de salário ou de subsídios. Eu tive que dizer, olha, isto é algo voluntário, tanto é algo humano, tanto que nós não estamos preocupados em falar da associação, nós não estamos preocupados em falar de nomes, nós não estamos preocupados em licenciar ou dizer vamos fazer, simplesmente queremos apoiar aquelas pessoas. Você vai para Metuge e chora, vai para Paquite e chora, aquela hora das 17, 18 horas, começas a passar na margem da praia, começas a circular nos bairros, você chora. Aquela hora do almoço, você também chora. Então, são coisas muito difíceis. Não por eu ser de lá. Não por eu ser de lá. Mas porque és mulher e porque és sou moçambicana. Mulher e sou moçambicana, sim. Pois. E sou moçambicana. Exato. Milda Quaria, quem quiser apoiar esta campanha de angariação, como é que pode fazer? Bom, nós estamos a criar condições de entrar em parceria com a Cruz Vermelha, porque eu não posso levar o apoio das pessoas e guardar na minha residência. Pois. Não é seguro para mim. Então estamos a tentar ter a colaboração da Cruz Vermelha. Os meus colegas já estão a batalhar para isso, para conseguirmos, ao menos, eles ajudarem-nos a levar esses produtos e fazermos chegar lá. Mas neste momento, por enquanto, não é? Por enquanto, temos uma moça chamada Tânia, ela que é responsável, não sei se posso deixar o contato. Fica à vontade. Pode-se anotar, temos 847703-206. Ela chama-se Tânia. Pois. Pode repetir? 847703-206. O nome dela é Tânia. Ela é a moça que está indicada nesses aspectos de recolher as pessoas, receber os apoios, explicar às pessoas, tudo quanto estamos a fazer. Temos também um colega que está em Cabo Delgado, ele que convive diariamente com os refugiados. Né? Os refugiados. Mas a Tânia é a pessoa mais indicada. Exato. Com certeza. Milda Quaria, jornalista freelancer, e estivemos aqui a falar sobre a campanha de angariação de fundos para apoiar deslocados de Cabo Delgado, concretamente as mulheres. Milda, antes mesmo de terminarmos a nossa conversa, tens uma mensagem especial de sensibilização que gostava de deixar ficar para todos que nos acompanham neste momento? Pois, tenho. Em poucas palavras, eu peço a todo mundo
para não dizer aos moçambicanos, não é? Peço Moçambique e todo mundo, quem ficar sensibilizado, ajudarmos a ajudar as pessoas deslocadas de guerra de Cabo Delgado, porque a situação na minha província não está nada boa. Tenho irmãos que estão a refugiar-se em casa de amigos, estão lá 5, 6, 7 famílias super numerosas. Tenho pessoas que estão nos centros de acomodação e os centros de acomodação não têm capacidades suficientes para acomodar até um certo número. Então, todo apoio é válido. Todo apoio é válido. Peço a todos que olhemos a situação de Cabo Delgado como um assunto muito sério. Olhemos as pessoas de Cabo Delgado não só como Cabo Delgado, mas como Moçambique, como um lugar onde tem pessoas que precisam de ajuda, todo tipo de ajuda. Todo tipo de ajuda. Muito obrigada. Exato, nós é que agradecemos, Milda Quaria, por teres usado o nosso canal para cá estar e sensibilizar as pessoas, não só as mulheres, a todo mundo, como bem fizeste referência, para que se juntem a esta campanha de angariação de fundos para apoiar deslocados de Cabo Delgado, concretamente as mulheres. Certo, querido internauta, e assim foi mais uma edição do programa Política e Liderança no Feminino desta semana. Mas antes mesmo de terminarmos esta edição do programa Política e Liderança no Feminino, deixa-me levar aqui a cábula que a produção fez questão de trazer. Vamos na segunda-feira, sim, na segunda-feira vamos ter aqui a estreia do programa. Não temos aqui o programa, deixa-me ver, exato, De Olho na Administração Pública, é este o nome do programa que vai estrear na segunda-feira. Eu disse De Olho na Administração Pública, é o programa que vai estrear aqui neste canal na segunda-feira, pontualmente às 18 horas, numa apresentação de Alfredo e Arlindo Covani, a não perder neste canal. Nesta edição do programa Política e Liderança no Feminino, recebemos Chakazi, cantora e também ativista social, e fechamos, portanto, esta segunda parte com a conversa com Milda Quaria, ela que é jornalista e também freelancer. Como já fazia referência, falámos sobre a campanha de angariação de fundos para apoiar deslocados de Cabo Delgado, concretamente as mulheres. Por hoje é tudo, nós voltamos próxima sexta-feira para mais um espaço de conversa. Aliás, este é o programa que lhe faz companhia todas as sextas-feiras, das 14 às 15 horas, onde trazemos apenas assuntos ligados às mulheres. Despedidas de Magda Mendonça na apresentação. Até próxima sexta-feira, pontualmente às 14. Uma vez que o cidadão é quem paga o funcionário público através dos seus impostos. Imagine-se um funcionário público da área da saúde decida enveredar por não atender um determinado cidadão que talvez esteja a padecer de uma doença que precisa de assistência exatamente naquele momento. A DOAP Moçambique significa de olho na administração pública.